Oi, gente, tudo bem? Hoje estamos aqui para mais uma aula de biologia e o assunto da aula de hoje vai ser teorias da evolução. Bora lá? Então, o que são as teorias evolucionistas? Elas são teorias que vão buscar explicar essas mudanças que os seres vivos, seres humanos, os animais tiveram com o passar do tempo. Elas buscam mostrar se elas tiveram mudanças ou não, o como que ocorrem essas mudanças e o porquê. Nós temos duas teorias de vida. São a teoria do criacionismo, que são aquelas que as religiões usam, que é uma força divina que vai criar o ser humano, o ser vivo, os animais. Essa força vai criar esses seres vivos e eles vão ser criados daquela maneira e vão continuar daquela maneira. Como assim? Elas não mudam. O leão foi criado por esse ser divino e vai continuar sendo do mesmo jeito que foi criado. A girafa foi criada e vai continuar sendo do mesmo jeito. Ela não vai mudar com o passar do tempo. Já o evolucionismo vai propor uma evolução das espécies. Como assim? Com o passar do tempo, essas espécies vão se evoluindo, vão se modificando devido ao ambiente que vivem, devido às suas prioridades, as suas vontades, elas vão mudando. Aqui a gente vai ver duas das teorias dos evolucionistas. Então, o primeiro vai ser o lamarquismo, que é do Lamarck, que começa pela lei do uso ou desuso. O que seria isso? Os órgãos que a gente mais usa são aqueles que vão continuar ativos. Então, se a gente usa muito a mão para a gente pegar as coisas, ela vai continuar ativa. Mas os órgãos que a gente não usa tanto, como é o caso do apêndice que a gente tem, ele é uma camadinha de pele que não é usada. O que acontece? Ela foi se atrofiando em alguns seres vivos. É isso que Lamarck vai falar. Então, os órgãos que são mais usados, as partes do nosso corpo que são mais usadas, elas vão continuar ativas. E a parte que a gente não usa, aquela parte que a gente usa bem pouca, ela vai se atrofiando, ela vai se perdendo, vai se desfazendo. E essas características, então, vamos supor, a gente perde um órgão do nosso corpo. Os nossos descendentes vão nascer sem aquele órgão. É basicamente isso a ideia de Lamarck. Nessa ideia de Lamarck, as espécies vão se adaptar ao ambiente que vivem. Então, o ambiente vai exercer uma pressão tão grande nos seres vivos que eles vão ter que mudar. É o que a gente vai ver aqui nessa imagem, ó. Aqui nós temos, então, uma girafa com o pescoço bem curto. Ó, o pescoço dela aqui, bem curto. Aqui a gente tem uma outra girafa com o pescoço maior. Então, o que Lamarck queria dar a entender com essa teoria de que o ambiente vai exigir a transformação, a mudança do ser vivo? Ele quis falar que como esses frutos, esses alimentos para as girafas estavam sempre lá no alto, a girafa teve que fazer o quê? Ela teve que aumentar o seu pescoço. Então, o pescoço da girafa cresceu para poder alcançar os frutos. Então, ela que se modificou por causa do ambiente que ela vive. A girafa fez o seu pescoço cresceu, o pescoço da girafa cresceu para poder pegar os frutos. Ela que se adaptou. Já o Darwin vai ser diferente. Isso a gente vai ver agora. Então, a gente tem o darwinismo, que é do Charles Darwin, que é por meio da seleção natural. O que é isso? O ambiente vai selecionar as características mais favoráveis aos seres vivos. Então, ele vai selecionar os seres vivos. Os mais aptos vão sobreviver. Então, não tem aquela de que o ambiente vai modificar o ser vivo. Não vai fazer crescer o pescoço da girafa. O ambiente vai selecionar os mais aptos. Então, o que seria isso? É essa segunda fotinha aqui. Vou até mudar a cor da caneta.
Mas, ó, aqui a gente tem uma girafa que tá com o pescoço bem curtinho. E aqui nós temos a girafa que a gente conhece, que é o pescoço grande. E os mais aptos sobrevivem. Então, essa girafinha aqui, ela não vai conseguir sobreviver. Por quê? Porque ela não consegue chegar aos frutos. Então, ela vai morrer, dando a extinção das espécies das girafas com pescoço curto. Já essa girafa que tem o pescoço grande, ela consegue se alimentar e vai continuar perpetuando suas espécies e vai surgir mais girafas com pescoço grande, entendeu? É isso o que vai acontecer. Lembrem-se sempre que na época de Lamarck e Darwin não tinha os experimentos de genética. Então eles não sabiam dos genes e tudo mais. Então não misturem isso. Aqui a gente é uma coisa mais superficial, é igual a Lamarck disse, o ambiente vai fazer com que os pescoços da girafa cresça, ou as girafas com pescoço grande vai sobreviver e a girafa com pescoço curto vai morrer porque não consegue comer. É basicamente isso, não tem nada a ver com genética. Mas nós vamos ter o neodarwinismo, que é uma teoria bem mais recente, que o Gregor Mendel, que é o que vai fazer esses conceitos de genética através das suas experiências com as ervilhas. Ele vai bolar os conceitos da genética de genes e vai ver essas combinações gênicas. E aí sim ele vai juntar as teorias de Darwin com os conceitos de genética e vai dar o neodarwinismo. Mas isso é uma teoria recente. Então vamos até grifar aqui, ó. Uma teoria mais recente. Então não vamos confundir. Tudo bem? Então, gente, é basicamente isso. É uma aula bem mais rapidinha sobre tudo isso, sobre as teorias das evoluções. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. E se vocês gostarem, deixe o like, se inscrevam no canal. E é isso. Obrigada pela atenção.